Vamos fazer uma horinha extra. Vamos acabar com as férias esse ano. Demônio! Até onde você é responsável como sendo um empresário? Quais são os deveres de uma pessoa e da empresa que contrata ela? O que é ético e o que não é? Será que a lei não pode te dar uma traçadinha? Enchemos o rabão dele de tiro? Hoje eu vou te explicar o que é responsabilidade social e quais que são os requisitos para que você, empresário, seja taxado como uma pessoa responsável. Então, vamos começar. Vamos começar já com uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Quem controla a economia de um país? É a polícia? Olha! Será que é o governo? Não. O maior controle econômico da sociedade reside na mão das empresas. Elas que definem aquilo que você come, que você vai gostar de comer. Elas estipulam os preços. Elas que criam a roupa que você usa. Elas que controlam a sua energia elétrica, a sua internet. E todas elas, sem exceção, têm a sua responsabilidade. Sejam empresas grandes ou pequenas. O termo responsabilidade social, ele é muito intuitivo. Basicamente, ele significa não fazer merda. Ou seja, fazer aquilo que é ético, ajudar o meio ambiente, respeitar os direitos humanos. Muitas vezes a gente visa unicamente o lucro quando a gente está iniciando um negócio. Mas existem muitos fatores por trás disso e muitas vezes o negócio de uma pessoa acaba prejudicando a vida de outra. A sua liberdade começa aonde a do outro termina. Hashtag filósofo. Foi. Tá, mas exatamente o que define se uma empresa ela é responsável socialmente ou não? A primeira coisa para que uma empresa ela seja responsável é cumprir com a sua própria função. Qual que é a função da empresa? Enrabar os funcionários? Talvez. Não. A função básica de uma empresa é gerar capital, é gerar lucro e movimentar a economia em um determinado setor. Se a empresa ela já estiver alinhada com esse objetivo, ela já está sendo responsável, porque dessa forma ela já está possibilitando o crescimento do país, o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. E essa em geral é a primeira responsabilidade que vem na mente de um empresário. Só pensa no lucro, rapaz! Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Mas quais será que são aquelas responsabilidades mais negligenciadas? Vamos ver agora. Me diz aí, o que vem na tua cabeça quando você pensa numa empresa? Você imagina ali um funcionário que está sentado fazendo alguma tarefa específica e só faz aquilo pro resto da vida, não é verdade? E de fato, muitas empresas são assim, elas acabam explorando o funcionário e simplesmente fazendo uma relação de troca nua, na qual você me dá um serviço e eu te dou uns pila aqui. Valeu. Numa empresa que tem responsabilidade social, a história é um pouco diferente. É aquela empresa que, além de remunerar a mão de obra, ela está preocupada com o desenvolvimento pessoal daquela pessoa. É aquela empresa que dá cursos, que dá workshops, que dá treinamentos e busca melhorar a capacidade profissional daquela pessoa. Isso é bom tanto para a empresa, que vai ter um funcionário mais preparado, quanto é bom para aquele funcionário. Caso um dia ele saia da empresa, ele consegue achar emprego com uma maior facilidade. Ele vai ter uma autonomia muito maior também. Mais uma coisa, Jack! O que? Não! Quantas empresas você vê por aí que não fornecem produtos que são realmente úteis? Não vivem te vendendo refrigerante, batata frita, coisas que não ajudam nada na tua saúde? Será que não seria mais ético ter opções ali que são mais saudáveis, mas que também são gostosas? Com fome. Uma empresa que tem responsabilidade social, ela produz para ajudar a sociedade. Ou seja, ela contribui para o desenvolvimento sustentável, para a saúde, para o bem-estar das pessoas, para o meio ambiente. Se uma empresa ela produz unicamente visando o próprio lucro, ela vai acabar produzindo algo que tem muita demanda, que gera muitas vendas. É o que as pessoas querem, mas não necessariamente é aquilo que as pessoas precisam. Pô, rapaz, vamos botar uma saladinha nesse cardápio aí, né? Não tem problema, rapaz, eu vou fazer aqui uma salada frita com corantes e elementos químicos que geram broxadura nas pessoas. Você é vergonha da profissão! Uma empresa que é responsável socialmente, ela também é transparente. E o que isso quer dizer? É aquela empresa que coloca os dados dela publicamente, do quanto ela ganha, né, o faturamento. Tem aquelas empresas que são mais chinelonas, que sempre falam que a gente tá em crise, a gente não pode aumentar o teu salário não, porque tá tudo caindo aqui, né? Daí tu abre a salinha do diretor lá, tá o corno lá tomando uma aguinha de coco. Vagabundo! Com duas prostitutas ali, uma em cada coxa.
Só um momentinho, tá curtindo esse vídeo, tá entendendo aquilo que eu tô te falando aqui, rapaz? Então já se inscreva no canal, porque aqui eu vou sempre te dar mais informação desse nível, pra te ajudar a finalmente empreender e deixar de depender de um chefe meio bosta. Tá uma porra. Tome as rédeas da sua vida e ativa ali o balango-dango, rapaz. Obrigado. A empresa ela sempre precisa ser honesta com os funcionários. Fale a verdade e nunca imita nada. Fulaninho que vive reclamando, eu tô te pagando esse tanto por causa disso, disso e disso. Concorda comigo que é justo? Vamos conversar? Ou vai ficar fazendo complozinho com os outros funcionários? Eu tô de saco cheio. Você já viu empresa de fudido que sempre vive caindo no faturamento? O setor financeiro vive brigando ali com os diretores, vive brigando ali com o pessoal da manutenção, o pessoal dos peões ali. Muita baguncinha. Quando você não é transparente, você cria uma individualização das pessoas. Elas ficam se unindo em várias ilhas, em vários grupos. E a empresa não acaba funcionando tão bem quanto ela deveria. Mais uma coisa que define a responsabilidade social de uma empresa é se ela segue as leis e as normas. Inclusive tem uma norma que eu recomendo que você leia para você conseguir complementar o conteúdo aqui desse vídeo, que é a ISO 26000, Diretrizes em Responsabilidade Social. Bonito! Basicamente essa é uma norma internacional que define o que é responsabilidade social e quais são as boas práticas que as empresas elas têm que fazer. Tem que respeitar leis trabalhistas, tem o máximo que o funcionário ele pode trabalhar, você é obrigado a dar férias para ele. Inclusive se você é funcionário de uma empresa é muito importante que você estude essas leis para que você não seja abusado. Foi ótimo. Porque volta e meia uma empresa ali passa a perna. Principalmente quando você é desligado, quando você é demitido de uma empresa, porque eles não querem te pagar tudo que eles devem. E lembre-se também que além das normas internacionais, como a ISO 26000, a maior parte das leis e das normas que você tem que seguir elas são nacionais. Isso traz uma outra questão em pauta, porque as leis elas não são iguais em todos os países. Se tu abre uma empresa na China, lá os direitos do trabalhador, eles são um pouco menores. Daí entra uma questão ética por trás disso. Você vai tratar aquela unidade que está lá na China da mesma forma que você trata a que está aqui no Brasil? Você vai dar os mesmos benefícios lá para aquela que está na China do que a que está aqui no Brasil? Ou que se lasquem lá os trabalhadores na China? Que você não segue norma? Que feio. Eu sou ladrão, rapaz. Que? Você é um empresário ladrão? Ladrão me dá orgulho. É minha profissão. Bom, já que eu toquei nesse ponto, outra coisa que define a responsabilidade social de uma empresa é a ética. Tem coisas que você pode fazer e que não estão na lei, mas que não são éticas. Tem muita empresa ainda que está na era das cavernas, que só contrata homem, não contrata mulher. Ainda existe no mundo gente que tem preconceito racial. Por uma questão histórica, pessoas negras elas acabam tendo menos estudo. Será que não seria legal fazer uma política de incentivo para essas pessoas? Com certeza. Outra coisa antiética é quando uma empresa ela adquire muita influência sobre uma determinada região. Sabe aquela loja, aquela empresa cacique que todo mundo quer comprar dela? E as outras ali que são pequenininhas, elas ficam com a lanterninha na mão. Muitas vezes quando uma empresa ela chega nessa situação quase que de um monopólio, quase que de um domínio total do mercado, ela acaba botando os preços lá em cima. Ela acaba lascando com todo mundo, a inflação lá em cima, todo mundo com dinheiro desvalorizado e o cara ainda bota o preço lá em cima. Isso aí é para matar gente. E eu te falei que para ter responsabilidade social você tem que fazer um produto que é útil, que vai ajudar as pessoas. Só que tem empresa que mesmo quando faz um produto que não ajuda as pessoas, esquece de mencionar que aquele produto ali ele faz mal. É só tu te lembrar das caixas de cigarro. Aquele negócio ali ele faz o mal da porra. Dá câncer de pulmão, mas pelo menos tem uma foto ali ilustrando aquela bagaça. O cara fuma se ele realmente quiser se lascar. A embalagem também dos produtos do supermercado tem ali exatamente o que tem na composição. E muitas vezes você pode ver ali nas letras miúdas que tem algumas coisas que podem causar na pessoa, principalmente alguns sintomas alérgicos. Meu, tem empresa que não tá nem aí, inclusive até para direitos humanos. Caralho, cuzão. Sabe como é que uma empresa ela produz energia em uma hidrelétrica? Ela precisa construir uma represa para reter e subir o nível da água. Da energia potencial da água é transformada em energia cinética numa turbina. Só que nesse processo de construção da barricada, de subir o nível da água, acontecem muitas inundações. E muita vegetação acaba sendo destruída e do processo de decomposição dela, vários gases são emitidos para a atmosfera e que contribuem com o efeito estufa. Então esse é um processo que tem que ser muito bem pensado. Dependendo de onde você colocar a represa, essas inundações podem atingir tribos de indígenas.
E tem empresa que tá pouco se lascando, até chuta os caras de lá na força. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Daí pra onde é que os índios vão? Vão pro centro pra ficar vendendo artesanatinho na rua, pra ficar pedindo esmola. E tem uns caras que ainda apontam o dedo e falam: esses índios é tudo vagabundo. Pô, imagina a situação daquele cara ali que teve a casa dele destruída e que agora tem que se aventurar no mundo que ele não conhece e falando um idioma que ele também não conhece. Muitas empresas também alocam as suas fábricas em locais que são povoados, em cidades movimentadas. E daí o que elas fazem? Pegam o resíduo da fábrica e jogam nos rios, nos lagos. Daí a criança toma um negócio ali, nasce 2 olhos, um em cada braço, nasce mais uma perna, nasce tumor. As fábricas elas também não precisam emitir gases poluentes através das chaminés. Existem dispositivos eletrostáticos que você coloca ali e que filtram toda aquela poeira, aquela coisa zoada ali. Porcaria. Então, além do lucro, e se você tem um modelo de negócios funcional, você tem que se preocupar se a sua empresa ela afeta negativamente a vida de outras pessoas. Isso em si é responsabilidade social. Legal! Pois se a empresa tá indo bem também, tá com alto faturamento, só tá crescendo, por que não fazer uma doação para caridade? Por que não fazer uma doação para ajudar o meio ambiente, para ajudar os animais? Além disso, ajudar a sociedade vai ser muito bom para a imagem da tua empresa. Hoje em dia as grandes empresas sempre se focam em fazer alguma coisa. Campanhas para reduzir a individualidade, campanhas para apoiar os transexuais, as lésbicas, essas pessoas mais excluídas da sociedade. Tem empresas que trabalham com alimentos e fazem doações de caridade para crianças. Contribua também da forma que você puder. Isso também vai servir de exemplo para outras empresas e você também vai conseguir vender mais dessa forma, porque quando as pessoas verem que você faz essas doações, que você é uma pessoa boa, que você realmente está ali para ajudar, elas vão comprar mais de você e menos do concorrente. Então faça o bem que você vai ter o seu retorno. Seja responsável, principalmente se você for uma startup, porque em geral esse tipo de empresa costuma ter uma alta lucratividade fora do comum e costuma crescer muito mais rápido e de forma escalonada. O quê? Não sabe o que é uma startup? As empresas mais lucrativas do mercado? Quer saber de uma coisa? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do lado, porque lá eu te explico tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Inclusive até informações para você abrir a sua própria startup.